Saudações a todos. Continuando então o estudo que estamos fazendo no livro Dramas da Obsessão, Bezerra de Menezes continua falando sobre as obsessões, mas nós já vamos dar uma adiantada e pegar no ponto do trabalho ali junto daquela família. Urgia retirar do seio da infeliz família de Leonel os inimigos invisíveis que a atormentavam. Repugna sempre, porém, as individualidades já esclarecidas, admitir nos serviços de beneficência ao próximo quaisquer atos de violência contra o mesmo. Certamente que Roberto e Peri, coadjuvados pela assistência do alto, que segue todo aquele que se devota às causas justas, teriam possibilidades de remover dali os infelizes perturbadores, sem preocupações de ordem mais suave. Todavia não o fizeram. A fim de encontrarem facilidade para o intento previamente, trataram de afastar Leonel e sua filha para local seguro. Lembrando que Leonel era o pai, e a filha, ambos cometeram suicídio, mas mantinham-se ali no grupo familiar, trazendo muitas dificuldades ali para uma família já atormentada. Então eles foram levados para local seguro, no qual se abrigassem de novas investidas das trevas, conquanto esse local houvesse de ser concorde com seus estados de inferioridade vibratória. Verdadeiros dementes, enfermos graves que eram ambos carecedores de delicados cuidados do mundo espiritual. O suicídio, como ninguém mais ignora, constitui para o espírito que a ele se aventurou então a diversa hora, um estado complexo de semiloucura, situação crítica e lamentável de descontrole mental, forçando estudos e exames especiais dentro da própria revelação espírita. Entretanto, existem nele certos traços gerais, que convém examinados ainda uma vez. E ele continua: os suicídios que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravantes para o algoz. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Desafeto que poderá ser também um espírito encarnado e a qual não se puderam furtar. Olha, vejamos bem, esse desafeto pode ser um espírito encarnado também, e a qual não se puderam furtar a essa ação, Um espírito encarnado, tal o paciente que, recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transe sonambúlico, cumpre-a exatamente dentro do prazo determinado por este, mesmo quando se passaram já muitos meses depois da experiência. Então, aqui ele está colocando ali as atenuantes para aqueles casos de suicídio em que o encarnado foi vítima de um pertinaz processo de hipnótico induzindo ao suicídio, Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio. Então, ele está fazendo um apanhado sobre as características dos diversos suicídios, Então, outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio, que relutam mesmo contra a ideia porque se veem atormentados e se horrorizam ao compreenderem que algo desconhecido os arrasta para o abismo. Abismo esse que temem
e ante o qual se apavoram. Apesar disso, sucumbem, precipitando-se nele, uma vez que deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertassem do jugo mental terrível e malfazejo cujo acesso permitiram. Eles vêm junto a si, antes de efetivado o ato, com impressionante segurança, tais se materializados fossem diante dos seus olhos corporais, os quadros mentais que o obsessor fornece através da telepatia ou da sugestão. Um receptáculo de veneno ou substância corrosiva, um revólver engatilhado, que misteriosa mão sustém, oferecendo-lhe uma queda de grande altura, onde eles próprios se veem despenhando. Um veículo em movimento sobre o qual se deverá arrojar, etc. Sofrem assim por vezes, durante meses consecutivos, sem ânimo, para confidenciarem com amigos uma agonia moral extenuante e arrasadora, uma angústia deprimente e inconsolável, que lhes agravam os males que já o infelicitavam. Angústia que nenhum vocábulo humano será eficiente para bem traduzir. Notemos, todavia, que tratamos tão somente da obsessão simples, ou seja, daquela que é ignorada por todos. Porque as obsessões simples, elas não têm características exteriorizadas de uma forma que se perceba, né? Então, a obsessão simples tem como característica ser ignorada, né? Até mesmo pelo obsediado. Daqui se não revela ostensivamente, objetivando a alteração das faculdades mentais, mas que sutilmente, ocultamente, através de sugestões lentas, sistemáticas, solapa as forças morais da vítima, tornando-a, por assim dizer, incapaz de reações salvadoras. Pouco a pouco, sob tão doentia pressão magnética, uma tristeza suprema e avassalador desânimo comprometem as energias do assediado. Então, prestemos atenção nesses ensinamentos para que nos cuidemos muito da nossa casa mental e observando também, especialmente os que estão junto a nós, né, para que notemos esses sinais que anunciam como graves e perigosos, mas que nós podemos nem perceber, porque é oculto, sabemos que vai dentro de cada um, mas é preciso que se esteja muito perto, muito atento a nós mesmos e àqueles que, especialmente, né, aqueles que estão junto a nós, porque é um processo que vai se dando, até que uma tristeza profunda tome conta, né? Aterrador alarme desorienta-o. Todos os fatos da vida, mesmo os mais vulgares, se lhe apresentam ao raciocínio contaminados pela infiltração obsessora, dramáticos, maus, irremediáveis. Esquece-se ele de tudo, até mesmo do seu Criador, ao qual, na verdade, jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e forças para resistir à tentação. E somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará aos males que o afligem. Então sucumbe sem apelação. Curva-se à vontade que conseguiu dominar a sua vontade, servindo-se da sua fraqueza de homem despreocupado das razões da vida e ignorante de si mesmo, que da existência só conheceu muitas vezes a feição meramente animal. Daí se concluirá, então, da necessidade dos homens procurarem conhecer a si mesmos. Isto é, que possuem nos recessos da personalidade um sexto sentido,
um dom natural capaz de permitir tais desastres, se conservar ignorado e se eles próprios, os seus portadores, preferirem viver alheios às causas sérias e elevadas que lhes permitiram a harmonização com estados psíquicos superiores, permitiriam a harmonização com estados psíquicos superiores que de tudo isso os eximiriam, uma vez que o obsediado possuirá forçosamente, para que se torne obsediado, os ditos dons mediúnicos, tal como toda a humanidade os possui. Essa foi a temática trazida por Dr. Bezerra de Menezes logo no início do livro, né? Na proposta do livro ali, que era acordar os homens para o sexto sentido tão ignorado, o sexto sentido que se traduz por mediunidade, né? É a mediunidade que alcança todos nós temos esse sexto sentido, que pode ir se aguçando, né? Na medida em que vamos nos preparando, né? E trabalhando mais esse nosso lado, né? Reconhecendo, dando atenção, encaminhando, cuidando, exercitando, porque mediunidade ignorada, mediunidade rejeitada leva a graves problemas. Por isso que ele nos trouxe essas situações, né? E relatando agora, então, de suicídios que ocorreram, inclusive, nessa família, que é a trama que nós vamos ver, e que podem ser assim, dentro de um processo hipnótico, que aquele que faz, na verdade, não desejaria tanto quanto aparenta, porque foi muitas vezes bombardeado, né, por aquelas sugestões mentais, né? Da mesma forma, aquele outro que permite se entregar a determinados pensamentos, trazendo então essas presenças que potencializam essa vontade. Então, continuando, ora, diz ele, o suicídio assim efetuado transformou-se antes num assassínio gravíssimo, contornado de agravantes cometido pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a justiça do Criador Supremo. Quanto ao obsediado, sua responsabilidade certamente foi profunda, em razão de haver permitido acesso às arremetidas inferiores, por se conservar igualmente inferior, não desejando o próprio progresso com a renovação dos próprios valores morais, à procura do ser espiritual e divino existente em si, não tentando reações de ordem moral e mental para dignamente se equilibrar nos deveres impostos pela existência. Responderá, portanto, pela fraqueza e a descrença que testemunhou, enfrentando após o suicídio momentos críticos decepcionantes da vida do além e retornando à Terra para, em existência nova, terminar a que for interrompida pela fragilidade demonstrada e ao entregar-se às mãos do algoz, demonstrada ao entregar-se às mãos do algoz, sem tentar defender-se com as devidas diligências ou reações. Ou seja, sempre a possibilidade de revertermos uma situação assim. Ocorre que podemos nos deixar levar, né, por essa obsessão constante, né, e os nossos pensamentos alimentam e permitem esse assédio a ponto de culminar ali muito mais num assassinato, porque é a vontade do espírito e não daquele que realmente quer continuar vivendo, quer continuar na vida, mas abriu campo para ligação mental contínua e constante e doentia com essa presença obsessora e cruel. E continuamos. A ação de Roberto para retirar
os dois suicidas, pai e filha, do teatro dos acontecimentos, ou seja, do seu próprio lar, destacou-se pela suavidade da prática e espírito de piedade. Não ignorava ele que, em torno de uma individualidade impenitente, desencarnada ou não, voluteiam entidades viciosas e perturbadoras, mas que também se encontram influenciações amorosas de amigos da espiritualidade, afeições ternas, de preferência uma mãe, um pai, um amigo dedicado, há umas outras, prestativas e sinceras, prontas a intervirem beneficiando aquele que lhe foi caro, desde que o momento se lhe torne propício. Apelou, portanto, para o auxílio do espírito já esclarecido da genitora do suicida, dela solicitando concurso valioso para a missão de fraternidade que se impusera, a par de outras entidades votadas permanentemente ao gênero de serviço. Então, ele recorreu aos espíritos amorosos ligados a essa família, recorreu à mãe do Leonel, né? Para de alguma forma alcançar a esses espíritos e conseguir levá-los para um abrigo cuidadoso. Por sua vez, Peri reunia seus milicianos árabes, pois os desencarnados também podem organizar milícias para os serviços do bem, se lhes aprouver. Com eles, cercando a residência em questão, como fariam autoridades terrestres, a fim de evitarem quaisquer sortidas desagradáveis por parte dos obsessores que poderiam querer evitar a partida das suas vítimas para a hipótese de poderem perceber a movimentação que se seguiria. O móvel do suicídio de Leonel, criado, como sabemos, sob pressão de inimigos invisíveis, fora o terror a uma inevitável ordem de prisão, ao cárcere humilhante e degradante que lhe escancarava possibilidades irreprimíveis. Curvando-se aquelas influências, envolvera-se ele em complexos irremediáveis no seio da firma comercial a que emprestava os próprios labores profissionais como guarda-livros e caixa interino, que era da mesma, cargos estes da mais alta importância no comércio e que outrora somente se confiavam a pessoas de reputação inatacável e íntima confiança da firma que as admitia. Mas, para que o leitor leigo dos conhecimentos em torno das infiltrações obsessoras que podem envolver uma personalidade possa ajuizar dos seus sintomas e a tempo procurar recursos na ciência psíquica para debelar o terrível mal, com os corretivos fornecidos pela mesma ciência, entendemos dever explicar algo que se passava com aquela personagem da nossa história. Então, percebemos aqui que houve ali alguma situação delicada criada por ele ali na empresa, na firma que ele trabalhava, como o guarda-livros, o tesoureiro, o caixa, né? E algo ele fez e aquilo veio à tona. E isso, já dentro dessa obsessão toda, e muito como nós vamos ver, foi feito ali, como foi dito, pela ação desses espíritos, percebemos que foi o ponto, né, que o pegou e o descontrolou ainda mais. Mas vamos continuar para entender melhor. As anormalidades morais e psíquicas surgiram na vida de Leonel desde a infância. Durante esse período, em que geralmente a criança é graciosa e gentil, passiva às disciplinas educativas, a dita personagem mostrava-se avessa aos próprios carinhos maternos, preferindo rebelar-se contra toda e qualquer modalidade de correção imposta pelos pais e também pelos mestres na escola que frequentava.
e repelindo conselhos e advertências que visavam a orientá-la para bons princípios, né? Então, como vimos, ela era uma criança, ele foi uma criança muito rebelde, sem as alegrias naturais de uma criança, rejeitou os próprios carinhos maternos, né? E também na escola repeliu os conselhos, as advertências que visavam ajudá-lo, né? Demorava a instruir-se nas escolas onde tentava o curso primário, queixando-se de constantes depressões e frequentemente tornando-se presa de violentas dores de cabeça que o arrastavam a crises de desesperos impróprias de uma criança. Dificilmente concordava em ingerir as drogas receitadas pelo médico da família, o qual se abalava às vezes altas horas da noite, solicitado por alguém da família que o procurava cheio de aflição. Em presença deste, negava-se a deixar-se auscultar, embora sofresse. E colérico e vermelho, como se uma apoplexia estivesse iminente, os olhos injetados de sangue pela violência das dores de cabeça que sofria, não só entrava a insultar o médico, expulsando-o de casa, como se metia debaixo das camas, dos sofás e das mesas, desfeito em choro histérico ou presa de gargalhadas suspeitas. E tanta força empregava contra os citados móveis debaixo dos quais se metia, que os levantava às costas e virava-os não raro de pernas para o ar, escandalizando os familiares e também o médico, que habitualmente aconselhava a seus pais doses de chineladas alternadas com a medicamentação por ele próprio receitada, pois que em tudo aquilo, no seu modo de entender, existia também alta percentagem de má educação e rebeldia, que estavam a requisitar severa e imediata correção. De outras vezes, verdadeiramente possesso pelas entidades trevosas do invisível, quebrava os consolos e aparadores de sua mãe e as porcelanas existentes nos armários onde se guardava a louça da casa, quebrava espelhos, vidraças, e tais eram os desatinos que sobrevinham dentro do lar, daí derivados que, desesperado, seu pai saía para a rua, às vezes a horas adiantadas da noite, receoso de esbordoá-lo e matá-lo sob a cólera, porque se sentia invadir, enquanto sua mãe caía com ataques nervosos de suma gravidade, após o que ele próprio caía em prostração surpreendente, abatido e sonolento, para avançar pela noite adentro, presa de pesadelos terríveis, durante os quais se sentia envolvido em chamas no centro de uma fogueira imensa, ou encarcerado em prisões infectas, torturado por azorragues e mil outras impressões que a custo se dissipavam, né? Então, nós vamos vendo aí essas recordações dele de um passado que logo entenderemos, esse fogo, né? Essas prisões infectas, tudo isso ficará claro para nós, mas é um aprendizado valioso, né? Para entendermos essas obsessões mais difíceis que se manifestam desde a infância. O tempo se foi, então, por hora, fiquemos com esse aprendizado e que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Estante da Vida, que é um livro que tem a psicografia do Chico Xavier com mensagens do Irmão X. E o capítulo 30 se chama No Correio Afetivo. Ele nos diz: você, meu caro, assevera que se vê fatigado, cansado consigo mesmo. As imperfeições, as nossas velhas imperfeições. Você diz que acaba de ler um volume edificante, articula promessas de melhoria, houve uma preleção nobre
e reafirma votos de elevação. Mas horas depois da expectativa brilhante, ele que se estira no erro ou na negação de tudo que assegurou a si próprio em matéria de burilamento moral. Em seguida, a exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa e, com isso, os sofrimentos íntimos e as aflições vazias. E como isso de fato acontece muitas vezes conosco, né? A gente ouve uma palestra, lê um livro ali que nos inspira, fazemos um curso também que nos estimula, que nos entusiasma, mas às vezes, horas depois, a gente acaba ali incorrendo nos mesmos erros, repetindo as mesmas falhas, né? E em seguida, como ele fala aqui, a exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa, os sofrimentos íntimos, aflições vazias. Por que essas aflições vazias? Porque essa noção exagerada de culpa, né, esse remorso destrutivo, ele nos faz muito mal. É claro que a reflexão é muito importante, a autoanálise, a autoavaliação, o conhecimento de si mesmo, né? Mas essa exagerada noção de inferioridade, nos achando piores do que as pessoas, isso abre até brechas para espíritos que estimulam esses pensamentos, essas ideias de que somos pequenos, de que não merecemos, né? E com isso nós às vezes até nos entregamos aí a essas influências. Por isso é que ele fala a exagerada noção de inferioridade pessoal. E nós sempre lembramos o conceito de Frei Fabiano sobre humildade, em que ele fala que nós não somos nem mais nem menos do que ninguém. Ele fala, o humilde, ele é cheio de dignidade. O humilde jamais se sente humilhado. Porque como ele é uma pessoa simples, e na simplicidade ele não precisa ficar provando para os outros quem ele é, ele não tem que ficar ali tendo a validação das pessoas, ele não tem que mostrar que é bom. Ele é o que ele é, com as suas qualidades, com os seus desafios, com as suas falhas. Então, por isso, ele é uma pessoa simples, ele é humilde. E quando nós nos sentimos assim, de fato, nós nunca vamos nos sentir humilhados, né? Então, é bem interessante esse conceito de Frei Fabiano, quando ele fala, não é se sentir mais nem menos do que ninguém. E dentro dessa questão da culpa que ele fala aqui, ele fala, olha, o tempo que poderia despender em atividades úteis se foge das mãos inaproveitado, porque ficamos de tal maneira presos ao erro, às falhas, às quedas, que isso rouba uma energia preciosa, ficamos presos ali ao passado e o tempo foge, como ele diz aqui, por entre as mãos, sem proveito, né? E você pergunta o porquê de semelhante antagonismo. De um lado é a santidade do intento, da intenção, de outro é a impossibilidade da execução. E como passamos por isso, né? Essa dualidade, esse antagonismo daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós sabemos que é o correto, sabemos que é o melhor, e de outro lado a dificuldade de fazer aquilo, de implementar essas atitudes, dessa disciplina que é tão necessária. Por que esse conflito entre aquilo que queremos ser e aquilo que de fato somos? E olha que interessante o que ele diz. Entretanto, meu amigo, esse conflito pertence a todos nós, espíritos em evolução e acrisolamento no regaço maternal da Terra desde milênios. Então, esse conflito entre aquilo que nós gostaríamos de ser e que nós somos, ele fala, isso pertence a todos nós, espíritos em evolução. Ou seja, de maneira geral, nós estamos ali no mesmo barco, somos espíritos em luta, com raríssimas exceções, né, de alguns espíritos que passaram pela Terra, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, são espíritos muito mais amadurecidos, muito mais evoluídos que nós. Então, essa luta, esse conflito, pertence a todos nós. Ele continua dizendo, contra o pingo do esforço que sustentamos a favor do autoaperfeiçoamento, surpreendemos o caudaloso rio dos nossos impulsos
instintivos que nos arrastam para a animalidade que somos egressos. Então, de um lado tem ali o pingo do esforço que ele fala para o nosso aperfeiçoamento, mas de outro lado tem ali, ele fala os instintos impulsivos, né? Os impulsos instintivos, ou seja, aquilo que trazemos de hábitos alimentados durante muitas vidas, durante muitas encarnações, isso não muda de uma hora para outra, não é? Então isso vai demandar essa modificação, o esforço, a paciência, a persistência, não é? Para que tenha a mesma paciência que se perde com os outros, nós temos que ter essa paciência de ali não desistirmos quando as coisas não caminham conforme nós queremos. Então, essas quedas que eventualmente acontecem, elas fazem parte da caminhada, mas é importante não desistirmos, né? Então ele fala, olha, a necessidade da paciência, até mesmo conosco, se nos patenteia no clima da vivência comum em qualquer parte. Paciência de repetir pequeninos gestos de tolerância, de pequenas renunciações, hora por hora, dia por dia, manejando incessantemente o buril da disciplina sobre a pedra de nossas qualidades virtuais, de modo a nela esculpir a individualidade que aspiramos a ser. Ou seja, ele fala aqui tão claramente, paciência de repetir pequenos gestos, né? Porque são nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes que a gente vai ganhando força, resistência para as grandes questões, né? Para os grandes desafios. Então ele fala, não desista. A gente até lembra de Thomas Edison, quando ele inventou ali a lâmpada, disse que ele tentou mais de 1000 vezes. Foram mais de 1000 tentativas até chegar a um invento que é extremamente importante. Foi e é para a humanidade, que é a luz, né? Só que ao invés dele desistir, dele desanimar, né? Então, por exemplo, se ele tinha feito ali 300, 400 tentativas, ao invés de pensar, poxa, eu já tentei 300, 400 vezes, ele pensava, bom, essas 300, 400 vezes, eu já sei que não é assim. Vejam, ele usava ali a falha não para se autodepreciar ou para desistir, mas ele falava, agora eu sei que dessa maneira não é, eu vou tentar então uma nova forma. E foi nessa persistência que ele chegou ali a esse invento tão importante. Outro exemplo que nos vem à cabeça também é o de Thomas Edison, né? É o de Benjamin Franklin, né? Que ele foi ali um estadista americano, foi músico, foi escritor, né? Foi inventor, ele tinha múltiplas habilidades. Mas ele tinha um método bastante interessante, que ele dedicava uma semana para trabalhar um aspecto da vida dele. Então, uma semana ele ia trabalhar a disciplina, no outro a humildade, ou seja, cada semana ele se dedicava, ele não queria resolver tudo de uma vez, ele não queria ser bom em tudo ao mesmo tempo, né? Então é interessante essa questão de a cada dia basta a sua aflição, né? A cada dia o seu exercício, a cada dia a sua luta, e aquela frase que diz que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazermos tudo num dia só. Vejam, é melhor fazer um pouco a cada dia do que querer fazer tudo num dia só. Isso tem a ver com o que ele fala aqui de repetir pequenos gestos de tolerância, né? Pequenas renunciações, hora por hora, dia por dia. E quando ele fala de esculpir a individualidade que aspiramos a ser, a gente lembra também que Deus nos vê ali como uma rocha ainda imperfeita, bruta, que gradativamente, pelo amor e pela dor, nós vamos esculpindo aquilo que nós gostaríamos de ser. E a gente lembra de um artista, quando ele vê ali, nós vemos uma obra pronta, uma escultura, né? Quando aquele artista viu, ele imaginou aquela obra, ele tinha ali um bloco de pedra, né? Um bloco concreto, e pelo trabalho ali, cuidadoso, minucioso, paciente, ele foi esculpindo aquilo que um dia se tornou uma obra de arte. Então Deus também, ele vê em nós ali às vezes ainda um material bruto, né? Mas ele sabe que desse trabalho com o tempo, ele vai ali burilando para que sejamos ali um dia obras perfeitas, né?
belas obras, obras de arte. Então, da mesma maneira, essa paciência que Deus tem conosco, nós temos que ter de repetir esses gestos, essas renúncias, sem desanimar quando nos deparamos ali com as nossas falhas, né? Então, é o equilíbrio, é nem aquele extremo de achar que somos perfeitos, de que somos criaturas maravilhosas, de que somos espíritos ali prontos, evoluídos, e também evitar o outro extremo de achar que não somos nada, de que não temos ali condição, de que não temos solução, né? Então é o equilíbrio, de olhar para o passado, para os nossos erros como um aprendizado, mas que eles sirvam ali como uma alavanca, né? Como uma mola propulsora que nos estimula ali para frente e para o alto. E ele fala, creia que esse conflito, né, entre aquilo que gostaríamos de ser e que somos, ocorre com a maioria das criaturas em estágio evolutivo no planeta Terra, estejam ou não vinculadas ao corpo físico. Ou seja, encarnados e desencarnados, estamos nesse processo, nessa busca. Escalamos o monte da sublimação passo a passo, muitas vezes de coração agoniado e pés sangrentos. A nosso ver, não padecem essa guerra íntima unicamente aqueles que se anestesiam de maneira temporária em superioridade falsa, acreditando-se realizados em paraísos de ilusão, copiando a convicção de crianças que se admitem habitando castelos em suas construções de papel ou de areia. Ou seja, esse conflito pertence a todos nós, e os únicos que não têm essa guerra íntima, ele fala, são aqueles que se anestesiam, né? São aqueles que se vivem como crianças ali, acreditando habitar castelos de ilusão. Mas vejam que ele fala, aqueles que se anestesiam de maneira temporária, porque mesmo quando nos anestesiamos, mesmo quando nós temos uma autoimagem que somos criaturas muito superiores, por que é temporário? Porque chega a hora ali para todos nós em que a consciência nos visita, em que as experiências talvez até dolorosas nos visitem, para nos trazer essa lucidez, né, de que somos ali espíritos que necessitamos ali do esforço, do trabalho, do perdão, do aprendizado, né? Estamos ali, não podemos nos estacionar, né? Não podemos nos acomodar. Essa terrível disparidade, ele diz, entre o que ainda somos e o que devemos ser é peculiar a todas as criaturas que despertam para as exigências da ascensão espiritual. O próprio Paulo de Tarso, refletindo sobre semelhante problema, declara no versículo 19 do capítulo 7 da Epístola aos Romanos: não faço o bem que desejo, contudo, o mal que não quero, esse faço. Então veja, Paulo de Tarso trazia aquele conflito. Não faço o bem que desejo, contudo, o mal que não quero, esse faço. Mas ele não usava essa frase no sentido de se auto-menosprezar ou de paralisar. Não. Falou, olha, ele tem esse conflito, mas a vida dele provou ali de um homem que tinha seus conflitos, mas que não se deixou paralisar, neutralizar por eles, né? Que se tornou ali um dos grandes exemplos vivos ali do Evangelho ali do Cristo. E finalizando, ele diz: reflitamos desse modo em nossas fraquezas sem autocondenação. Vejam, reflitamos desse modo em nossas fraquezas sem autocondenação. Não adianta nos cobrir de cinzas ao verificar as nossas faltas. Vale enfrentá-las e corrigi-las à custa de nossa própria retificação, do nosso próprio trabalho. Que nós somos espíritos endividados perante as leis de Deus é uma realidade. Que precisamos servir ao próximo com esquecimento de nós mesmos para dissipar as trevas do egoísmo que ainda nos envolvem a alma é nossa obrigação. Observando assim com escapelo do raciocínio próprio as deficiências e desequilíbrios que ainda nos pesam no ser, estamos naturalmente curando nossa multimilenária cegueira do espírito. E com isso, meu caro, já nos cabe render
graças a Deus. Então, uma gratidão a Deus por esses aprendizados, por esses desafios, pelas alegrias que nos fazem tão bem, mas pelas dificuldades também que nos tiram ali da inércia, do comodismo, que fazem ali a nossa alma despertar para essas realidades que são eternas. Então, fica aí o aprendizado para que nós, então, nos analisemos, olhemos ali quem somos, mas que não paralisemos quando nós percebemos ali as nossas dificuldades, as nossas falhas, mas que esse olhar ele seja um estímulo, seja uma alavanca, seja ali uma meta, um objetivo de sermos criaturas melhores. Não sermos melhores do que os outros, mas sermos melhores ali a cada dia, nas pequenas coisas, aprendendo a falar, aprendendo a ouvir, levando o nosso pensamento a Deus, ao nosso espírito protetor, e gradativamente possamos ser criaturas melhores que tornam também a Terra um planeta melhor. Mas para isso, façamos o bem onde estamos, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, enfim, aonde Deus nos colocar, que ali nós possamos deixar ali sementes, desse amor que Ele nos ensinou. Que Deus então nos acompanhe, nos ampare e nos fortaleça.